Olá, continuação aqui desse novo entendimento que eu tive, dessa revelação que eu tive desse livro. Então, eu estava lendo a Bíblia e abriu a Bíblia e vi essa mensagem. Então, eu senti o desejo, a vontade e quero passar isso para vocês, sei que isso é bom. Então, o tema dessa mensagem, não seja inimigo de Deus, parte 2. Veja o porquê. A Bíblia diz aqui algo muito importante, que ele não tem o culpado como inocente. Então, se você for culpado no grande dia, se você estiver sendo culpado, Deus não vai ter você como inocente, nem eu. Quem é culpado, Deus não tem como inocente. Então, aqui nós vemos algo muito sério. Naum capítulo 1, versículo 6. O que é que Deus diz? Quem parará diante do seu furor? Quem é que vai parar diante do furor de Deus? Não tem a praga que teve da Covid-19, coronavírus? Parou? Parou. Por que parou? O povo clamou, orou e Deus deu a vitória, as pessoas foram curadas, muitas infelizmente chegaram a morrer e muitas foram curadas. Então uma coisa eu digo para você, quem é que vai parar diante do furor dele? Só ele que pode parar o furor dele. E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Deus, ele derriba simplesmente uma rocha. A Bíblia diz, quem parará diante do furor de Deus? Se o ser humano estiver furioso, querendo fazer coisas erradas, coisas má com alguém, pessoas podem parar. Pessoas podem parar o ser humano, chamando a polícia, as autoridades, ou pessoas podem conseguir parar. E Deus? Quem vai parar o furor dele? Quem é que vai parar ele na grande tribulação? Só ele que vai parar. Quando ele achar que o tempo determinado dele, quando ele vê que o tempo foi determinado, que se cumpriu aquilo, quando ele para, pega as pessoas e joga no lago de fogo e enxofre. Quem é que vai parar esse lago? Nem ele. Sabe por que nem ele? Porque a vida eterna é a condenação eterna. Ele estabeleceu e determinou isso, e ele estabeleceu isso e determinou isso perante anjos, perante os habitantes de lá do céu, e declarou a sua palavra para a terra, de gerações em gerações. Quem sabe disso? As gerações lá para cá, como nós até hoje, os habitantes do céu, a população e o diabo, os demônios, Satanás. O diabo, Satanás e os seus demônios. O reino das trevas sabe e o reino da luz sabe. Só que o diabo, Satanás e os demônios, eles pensam algo. Eles pensam que eles podem conseguir vencer Deus. Por o fato deles terem caído e estar interbrenecidos no entendimento, eles olham simplesmente para nós, ser humano, por o fato dele usar muito um contra os outros, por o fato dele conseguir alguns objetivos contra os outros, o que acontece? Ele pensa que simplesmente ele vai vencer. Ele tem um certo pensar e um certo achar, qual ele vê as pessoas fazendo a vontade dele, a vontade dele, o que ele sagrado, o que ele gosta. Então ele pensa, eu estou vencendo. Mas ele não está vencendo. Ele está vencendo sobre a vida, na vida daquelas pessoas que estão dando lugar a ele, que estão fazendo a vontade dele. Infelizmente, Deus está vendo, mas ele está perdendo. Por quê? Porque depois, tanto ele como as pessoas que fazem a vontade dele vão para o lago que arde com fogo e com enxofre. E ele vai ficar preso lá eternamente. E quem que vai estar com a chave do inferno, do lago que arde com fogo e com enxofre? Quem que vai ser responsável por aquela prisão? O Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, que está lá no trono dele agora me vendo. E eu não tenho nem medo de falar isso, porque eu leio muita Bíblia e conheço ele através das Escrituras. Não pessoalmente, porque eu nunca vi Deus em Jesus. Mas eu conheço, eu creio nisso aqui, isso é muito sério. Aí no versículo 7 ele falou assim, o Senhor é bom. Aí imagine, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Por favor, entenda, você que segue a palavra de Deus. Eu sei que você crê, eu sei que você está crendo.
De 1000 pessoas deve ter uns 100, 200, 300, 500 que pode questionar. Mas tem sempre alguns que creem. Você que questiona, você que não crê, você que acha que não é assim, acha que não é verdade, acha que não é desse jeito. Uma coisa eu digo para você, crê nisso aqui, porque ele guarda a ira dele contra os seus inimigos para o grande dia. Ah, é por isso que ele não faz mais como ele fazia no passado, de destruir uma cidade com fogo, de enviar anjos para anjos matarem, de abrir a terra até engolir o povo. Ele decidiu isso, ele escolheu isso. Não, no grande dia eu me vengo dos meus inimigos. Deus, eu estou falando Deus, não eu. Então, o Senhor é bom. Então Deus, ele é bom. Ele é tão bom que ele criou Adão e Eva, botou no paraíso. Depois Adão e Eva falharam, saíram do paraíso. Então o que é que aconteceu? Aconteceu algo. Ele escreveu palavras, inspirou os servos dele para escrever palavra e ficou esse manual que é a Bíblia para nós. Então ele é bom, porque ele escreveu a vontade dele para o ser humano. E o ser humano pode fazer a vontade dele, pode crer, fazer a vontade dele, pode conseguir o reino dos céus. Por isso que ele é bom. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Então confie em Deus, crê em Deus, tenha fé em Deus. Então não seja inimigo dele. Versículo 8. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar. E as trevas perseguirão os seus inimigos. As trevas vão perseguir os inimigos de Deus. Por isso que eu estou falando isso para você. Não seja inimigo de Deus, parte 2. Veja o porquê. O que é que no versículo 8 está escrito? Eu poderia pegar só o versículo 8 e ler para você, mas eu não posso ler dentro dos contextos dos versículos para que você entenda. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar. O lugar de quem? Dos inimigos dele. E as trevas perseguirão os seus inimigos. Então, as trevas vão perseguir os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus vão ser perseguidos. Você que não crê em Deus, que não tem fé em Deus, que não crê na sua palavra, que não quer ler, que não quer ouvir. Você que é contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos. Contra alguém que lê a palavra de Deus, que ensina. Contra alguém que crê em Deus. Contra alguém que está fazendo a vontade de Deus. Você vai ser perseguido pelas trevas. Seja rico, bilionário, trilionário, seja pobre, seja louro, ruivo, branco, pardo, negro, você vai ser perseguido pelas trevas. Quem é inimigo dele é perseguido pelas trevas. Não seja inimigo de Deus em nome de Jesus Cristo.